torna um combate interessante? É quando você pega dois personagens do mundo Marvel, HQs, quadrinhos, animes, tanto faz, mas que fazem uma diferença interessante num combate que nós nunca vimos nos quadrinhos, ou se vimos, não foi lá essas coisas. Por isso que a gente pode teorizar e criar algo aqui nesse canal, e hoje, aguardem meus amigos, o combate entre Venom e Shatra. Bom, eu acho que eu não preciso nessa altura do campeonato explicar para a maioria de vocês do canal quem é Venom. Ele simplesmente é um simbionte do mundo Clinger que veio aqui para a Terra e sobrevive através de hospedeiros, na qual ele fez um grande desenvolvimento com Ed Brock e atualmente também estava com Dylan Brock e agora está com alguém numa incógnita. Nós não sabemos, né, nas HQs do All New Venom, que você também está vendo aqui no canal, quem é o novo Venom, mas nós sabemos que ele é muito poderoso e tem uma história muito antiga com o próprio Peter Parker do Homem-Aranha. Do outro lado a gente vê Shatra, uma personagem que é, de certa forma, uma criatura vilã, uma Vespa-Aranha dimensional. É brincadeira. Viaja entre dimensões para caçar totens aranha, precisamente. Ela foi introduzida na época que criaram isso para o Homem-Aranha, que ele era um totem. Na verdade, vários outros personagens e vilões do mundo do Miranha eram totens, digamos assim, com poderes de algum tipo de animal. E ela se alimenta disso e usa para sugar toda a energia desses totens para poder alimentar seus filhotes. Claro que, dito isso, vocês sabem, a Shatra é um ser extradimensional e consegue andar no plano astral. Como que o Venom vai enfrentar ela? Bom, o Venom tem todos os pacotes que um vilão ou um super-herói tem nos quadrinhos. Super força, resistência, regeneração rápida, utiliza teias muito mais poderosas que o Peter Parker, porque o próprio simbionte cria elas, então ele não depende de cartucho para ficar carregando. Ele consegue ficar abstenso, fugindo, né, longe do sentido aranha, então isso, se a Shatra tiver algum tipo de sentido de combate que ela tem, fica um pouco mais difícil para ela. É claro que eu não sei se é a mesma forma com relação do Peter Parker com ela. E ele também consegue se adaptar a vários campos de batalha. Em contrapartida, se a Shatra perderia por força bruta com relação ao Venom, ela tem força e velocidade, uma super velocidade, e ele tem resistência acima do próprio Homem-Aranha. Bom, o Homem-Aranha pode até servir, mas o Venom é outra história. E como eu falei antes, ela tem um sentido que consegue perseguir suas presas através de dimensões, então seria muito difícil o Venom conseguir se esconder dela. Sem falar que ela consegue se adaptar e mexer no seu físico a ponto de se esconder, até mudar de forma, como se fosse um ser humano normal. Claro que o Venom tem uma falha muito interessante quando ele está atrás de uma presa e ela não talvez conseguiria se esconder da forma mais eficaz contra ele. Se a gente debater aqui, pessoal, entre um combate esses dois, quem venceria, você tem que levar em consideração as astúcias e as habilidades que a própria Shatra tem com relação à força bruta e a forma de adaptar a qualquer tipo de situação que o Venom tem. E outra, se a Shatra voa, galera, e você falar o Venom não voa, meu amigo, na saga King Black, o Venom mostrou que ele também pode voar, criando asas através de uma alteração em seu próprio corpo, simbionte, né? Aquela gosma dele vira qualquer coisa praticamente. Ah, mas tudo bem, Joemir, mas qual versão do Venom a gente colocaria ali? Bom, eu vou te dar três opções. Se você coloca o Venom clássico do Ed Brock lá do começo dos quadrinhos, por mais que ele era mais enxuto, era o arroz e o feijão dos quadrinhos. Força bruta, agilidade, resistência e fator de cura assombroso, e as teias de aranha muito poderosas já davam trabalho pra caramba pra Shatra enfrentar ele. Se você pegasse o Ed Brock, o Venom, ou até mesmo o Venom do Dylan, depois do final da saga King Black, a coisa ficava mais feia pro lado da Shatra, tá? Porque ele tem um leque de habilidades mais poderosos e ainda tinha poderes muito mais fortes do que o Venom quando tava com o Ed Brock, e está com o Ed Brock, depois da saga do King Black, ele praticamente virou o deus dos simbiontes. Então, ela podia até ser uma entidade dimensional, mas ela ia ter que enfrentar o deus dos simbiontes, galera. Olha o peso do nome. Tá, mas se eu colocar uma regra bem simples nesse combate, colocar o Venom atual e a Shatra atual, o Venom atual é o do All New Venom, que nós nem sabemos quem é, apesar de que eu acho que pode ser o Rick Jones, que seja assim ele, pelo fato de ele ter utilizado, cara, um negócio que eu não gostei no quadrinho. Vocês vão ver numa próxima análise dos próximos capítulos do All New Venom, que ele tava usando tipo uma bazuquinha aqui do lado, e ele atirava uns projéteis de umas esferas que eram de simbionte, na qual batia bem sólida contra o seu adversário e se desparramava pra prender ele. Tipo assim, é uma coisa nova e eu achei esquisito pra caramba. Então ele tem formas de se adaptar ainda mais a esse novo Venom.
a borda dessa sopa que a gente viu do que ele pode fazer no quadrinho ainda, porque só saiu 4, 5 capítulos, se eu não tô enganado. E eu sei que você que gosta da Chatra vai me dizer, mas ela perdeu pro Homem-Aranha e o Homem-Aranha já derrotou o Venom, então pode ser sim que ela consiga sim enfrentar o Venom e derrotar ele. Galera, é o seguinte, o Homem-Aranha não é um ser extradimensional, a menos que ele pegue a força do espaço lá, que uma vez ele pegou e ficou muito poderoso. Mas numa luta direta contra a Chatra, que também tinha ferrões muito poderosos para disparar, o Homem-Aranha tem que fugir, bolar uma estratégia e com a ajuda do Ezequiel sim, derrotou ela. Então, se os dois derrotaram ela, galera, dois tiveram que peitar ela de uma vez por todas com estratégia para derrotar. O Venom provavelmente, a estratégia dele é força bruta para cima de uma vez por todas, mas os golpes dele são eficientes. Então, a minha ficha nessa luta, minha opinião sincera, é que o Venom venceria. Deixa nos comentários, deixa no final aqui quem você defenderia nessa luta, qual a ideia que você tem de estratégia para cada um deles. E lembre-se de uma coisa, galera, pode até ser que um dia a gente veja um combate deles, eu não me lembro nos quadrinhos se eles já se enfrentaram, tá, porque são muitos quadrinhos, mas o roteiro sempre fala mais, infelizmente ou felizmente, dependendo de que lado que você torce. Forte abraço, fique com Deus, tamo junto até depois do fim, galera, se inscreve no canal para mais conteúdo desde do Venom e do Homem-Aranha.